Vamos começar pela NFC Leste. Eu coloquei aqui, começando pelo Philadelphia Eagles, venceu a divisão, obviamente. O Philadelphia Eagles tem 8 escolhas nesse draft. Uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, uma escolha de terceira, 3 de quarta rodada, uma escolha de quinta rodada e uma escolha de sexta rodada. Antes da gente entrar nas necessidades em si, Queiroz, a gente ano passado, antes da temporada começar, a gente pensava nos Eagles como um dos times com um dos elencos mais completos na NFL. Só que, mesmo sendo um dos mais completos, foi provavelmente o time que mais sofreu com lesões em 2019. E o elenco sofreu bastante. E pensando nesse draft, o que você coloca de topo na prioridade para a equipe? Para mim, a prioridade era cornerback até a troca do Darius Slay com o Lions. Assim, ainda é uma grande necessidade, porque, como a gente sabe, a maioria dos times joga no pacote com 3 cornerbacks. Darius Slay é um bom e basicamente é só ele. Mas com essa troca eu acho que a prioridade passa a ser o wide receiver, que também estava ali junto com o cornerback, a maior necessidade. Então, se elas estavam equivalentes com essa troca do Darius Slay, eu acho que agora, se eu fosse escolher na primeira rodada, por exemplo, tivesse um Henry Ruggs ou um dos top talentos de wide receiver, eu acho que deveria ser o foco. Eu acho que mesmo antes da troca do Darius Slay, eu acho que o wide receiver dava para fazer um argumento de que era a principal necessidade. Você contando que o Alshon Jeffrey e o Deshaun Jackson estão no elenco ainda, mas você não tem nenhuma garantia de que os dois vão conseguir ficar saudáveis sequer 12 jogos, que dirá 16 jogos. Mas eu concordo com você, eu coloco o wide receiver com uma grande necessidade. É um time que eu acho que mesmo com o Deshaun Jackson, se ele volte saudável e seja o Deshaun Jackson pré-2019, o time ainda precisa de um cara que possa esticar o campo. Não pode entrar com ele com um único cara que consegue esticar o campo. Você citou o Henry Ruggs, né? Eu acho que é um cara que os Eagles devem estar de olho. Não acho que chega na primeira rodada para a equipe, mas a boa notícia é que é um draft bem profundo na posição. Cornerback a equipe investiu, né? Mas eu ainda acho que é a segunda maior necessidade dos Eagles, porque é o que você falou. Os times hoje jogam com formação base 3 cornerbacks. Então você precisa de 3 cornerbacks. E é um time que tem o Darius Slay, que você espera que consiga. Ele não jogou bem, né, no ano passado, mas você espera que ele se recupere, né? Porque cornerback costuma oscilar mesmo. Mas aí tô puxando aqui a lista, você tem caras como Avonte Maddox e Russell Douglas, Quervon LeBlanc. Eles contrataram o Robbie Coleman, que deve ser o cara de slot corner, né? O nickelback da equipe. Tem o Sidney Jones, que já é um cara que se machucou, mas já foi cotado para ser escolha alta no draft. Então, eles têm muitas dúvidas. Eu acho que eles precisam que alguns desses caras se encaixem. Eu acho que o que você pode entrar na temporada se sentindo bem com o Darius Slay de um lado e o Robbie Coleman no slot. Mas ainda assim, acho que a equipe precisa de cornerback. Linebacker também é uma posição, né, Queiroz? Porque a equipe perdeu o Nigel Bradham e não tem um bom corpo de linebackers, e acho que é uma necessidade também. E a última que eu coloquei, não sei se você tem mais alguma, eu coloquei tackle, porque a equipe perdeu 2 tackles nessa offseason, né? Pode trazer de volta ainda o Jason Peters, né? Mas nesse momento da gravação ele ainda é free agent, perdeu o Vaitai pros Lions, então a equipe tem 2 tackles, tem o Andrew Dillard e o Lane Johnson, que é um dos melhores right tackles da NFL, mas precisa de profundidade, precisa desses caras atrás. E até o Andrew Dillard, ele não é garantido. Ele, quando ele jogou em 2019, ele não foi tão bem assim, mas era um cara bem cotado no draft. Ele tem tudo para se firmar como um bom left tackle na NFL, mas ele também não é nenhuma garantia. Então acho que profundidade na linha ofensiva é um ponto bem importante também, na minha opinião. Eu não coloquei grande necessidade como left tackle, porque o André Dillard ele foi escolha de primeira rodada, né? E o Eagles ainda fez um trade-up para pegar ele. Então, assim, eu sei, ele não jogou tão bem, mas ele era um cara com... Ele era um pedigree, prospect com teto... ele tinha pedigree, mas ele tinha um teto muito alto, mas ele não estava tão pronto, né? Os especialistas diziam que ele ainda tinha que desenvolver, e assim, ele teve vamos dizer, entre aspas, um ótimo professor com o Jason Peters. Eu acho que ele tem tudo para melhorar, então não coloquei grande necessidade, mas sim, profundidade... É porque a gente estava mal acostumado com o Eagles com uma das maiores profundidades de linha ofensiva da NFL, né? É verdade. Então, a partir do momento que eles perdem 2 tackles desse nível, a gente estranha. Mas eu acho que para titulares, assim, se o André Dillard corresponder ao potencial,
eu acho que não é tão grande necessidade. Eu coloquei safety como uma necessidade também, não tão grande, mas coloquei porque os nomes hoje, o Rodney McLeod e o Jalen Mills, para mim não inspiram tanta confiança assim. E você pode trazer, esse draft tem alguns safeties, não é uma classe tão recheada quanto o wide receiver, por exemplo, que tem vários, mas eu acho que dá para trazer alguém ali no segundo, terceiro dia que vai pelo menos participar da rotação, pode desenvolver, mas eu acho que é destacado assim, o wide receiver, cornerback e um pouquinho mais abaixo, mas também bastante importante, linebacker. Eles perderam o Malcolm Jenkins, né, nessa off-season, que era um... Sim. Eu não acho que ele era elite da posição ali, se você pensar em top 3, top 4, mas ele era um cara bem acima da média, muito sólido, então é um cara que a equipe vai precisar substituir. Vamos passar pro Dallas Cowboys agora. Dallas Cowboys que tem 7 escolhas no próximo draft, uma de primeira, uma de segunda, uma de terceira, uma de quarta, 2 de quinta e uma de sétima rodada. E Queiroz, quem que você coloca aí como principal necessidade para a equipe? Eu acho que, assim, entre os 4 times da NFC Leste, o Dallas Cowboys é disparado o que tem o melhor elenco. Eu acho bem destacado aí. E, assim, cornerback, assim como o Eagles, também é uma grande necessidade. Eu acho que secundária em geral, cornerback e safety. E eu acho que são grandes buracos, assim, que o Dallas tem no elenco. E, claro, a gente sempre pode melhorar uma posição, outra, um buraco aqui, um buraco ali, mas eu acho que destacado mesmo é a secundária, tanto cornerback quanto safety. Eu coloco o cornerback na frente e seria um setor que a equipe deveria olhar, mesmo com a permanência do Byron Jones, né, por Sim. questão de profundidade, mas sem o Byron Jones vira uma necessidade bem grande, porque acho que é pedir demais do Uzi que ele seja o cornerback número 1 da equipe. Você tem Anthony Brown, você tem Maurice Kennedy, não tem profundidade nenhuma. Então eu colocaria destacadamente o cornerback com o número 1. Concordo com você quanto a safety. E uma posição que eu coloquei aqui, aliás, duas outras posições que eu coloquei destacadas aqui. Primeiro, tight end, porque acho que seria uma necessidade mesmo com a permanência do Jason Witten, porque ele foi um cadáver em campo ali na última temporada e não confio muito no Blake Jarwin para ser o cara da posição. E edge rusher, né, Queiroz, porque você perde o Robert Quinn. Você tem o DeMarcus Lawrence, que já não vende o nome. Ele é um excelente edge rusher. Pra quem não sabe, pra quem tá começando a acompanhar agora, edge rusher é defensive end de esquema 4-3, outside linebacker de esquema 3-4, que são os caras que jogam mais por fora ali na linha de scrimmage, tem como principal objetivo ir atrás do quarterback adversário. Mas eles têm o DeMarcus Lawrence e não tem muito mais, né? Tem Tyron Crawford, que também acho que não é um cara confiável. E você não pode confiar que o Aldon Smith, 5 anos fora da NFL, vai render alguma coisa. Não, concordo com você. Eu não coloquei uma necessidade destacada justamente por ter o DeMarcus Lawrence, que é um excelente jogador. Mas sem dúvida, assim, se você for ver quem tá do lado dele, realmente não inspira nenhuma confiança, eu acho sim. Mas não é assim, por exemplo, se o Dallas Cowboys sair do primeiro e segundo dia sem draftar um edge rusher porque focou na secundária, eu não me incomodaria. Você traz aí 2 cornerbacks e um safety, sei lá, na primeira, segunda e terceira rodada, eu acho que tá de boa. Secundária, Mas sim, secundária é bem mais importante nesse draft. exato, então, mas sem menor dúvida, se conseguir trazer um nome assim interessante, ou se alguém cair, assim, mesmo não sendo a prioridade do draft, alguém cair, um grande edge rusher cair na escolha de Dallas, não tem problema nenhum apertar o gatilho. Mas é questão de prioridade, assim, minha prioridade seria reforçar a secundária por ter o DeMarcus Lawrence no time. A partir daí a gente sabe que o outro lado também é importante, precisa de trazer alguém. Alguma outra necessidade que você colocou aí? Não, destacado não, como eu falei, Dallas foi o time que eu achei que é o mais completo da NFC Leste. A gente viu a aposentadoria agora do Travis Frederick, então assim, traz alguém para center, talvez, uma competição pelo menos ali, eu acho que pode ser interessante, mas não é nada muito destacado, assim, não. As outras 4 posições deles na linha ofensiva são bem sólidas, né? Então Sim. dá pra superar se você não tiver um center do nível do Travis Frederick, que era um dos melhores centers da NFL, apesar de não ter jogado tão bem assim em 2019. E a única coisa que eu falaria é que talvez não na primeira rodada, mas se sobra algum nome interessante na posição de wide receiver num draft, num round relativamente alto, eu acho que poderia ser um interessante, porque
você trazer um terceiro wide receiver. A equipe perdeu o Randall Cobb, não que nessa altura do campeonato o Randall Cobb seja um grande terceiro wide receiver, mas você coloca alguém competente para jogar atrás do Amari Cooper, do Michael Gallup, que é um dos melhores combos de wide receiver na NFL, você coloca um terceiro cara, eu acho que você tem ali, te dá muitas opções no ataque, seria bem interessante. Vamos passar para o New York Giants. Vamos ser aqui honestos, eu e o Queiroz temos interesse grande no que esse time vai fazer. O Queiroz está mostrando aí a camisa pro pessoal que está assistindo lá no YouTube. Sempre é uma experiência traumática pra gente que é torcedor dos Giants assistir ao draft. Esse ano os Giants têm 10 escolhas, que parece ser bem legal, mas é uma escolha de primeira, uma escolha de segunda, uma escolha de terceira, uma escolha de quarta, uma escolha de quinta, uma escolha de sexta e 4 escolhas de sétima rodada, que eu não faço a menor ideia como que os Giants conseguiram essas escolhas todas de sétima rodada, que não significam muita coisa, mas necessidades, eu acho que o Giants tem duas necessidades, duas das maiores necessidades em toda a NFL. Que são... Running back, né? Running back, só de reserva pro Barkley. Edge rusher e cornerback. Eu acho que são duas grandes necessidades. O edge rusher, se a temporada começasse hoje, os edge rushers titulares dos Giants seriam Kyler Fackrell e Lorenzo Carter. Então, mostra aí o que seria. Os Giants, eu acho que eles não vão olhar tanto para a posição de cornerback, porque usou uma escolha alta no ano passado no DeAndre Baker, que foi trágico como rookie, uma das piores temporadas de rookie entre as escolhas de primeira rodada, se não foi a pior, e trouxe o Bradbury caríssimo, que foi o 42º cornerback cobrindo o passe nas avaliações do Pro Football Focus, mas pra mim são destacadas essas, Queiroz, edge rusher e cornerback. Concordo com você, edge rusher e cornerback. E por serem posições importantes num time de futebol americano, assim, vamos dizer, o time tem uma need em running back. Running back não é uma posição tão importante, então não é algo tão destacado. Já cornerback e edge rush são, sim, fora QB, talvez as principais. E assim, o Giants tem o Nate Solder como left tackle, mas assim, ele não vem jogando bem, é um dos caras mais bem pagos da posição. Não vem jogando bem, tá? Não ficaria mediano pra triste, baixo. por exemplo, se fosse trocado. Mediano pra baixo. Não ficaria triste se ele fosse trocado, por exemplo, por um corner e enviar uma escolha de draft, sei lá, ou uma coisa do tipo. Sei lá, um Nate Solder pelo Ngakoue e uma escolha, sei lá, não ficaria chateado. Então, e não tem ninguém do lado direito, né? Não tem right tackle hoje no Giants. Então... Seria o Cameron Fleming, né? Que então, não tem, né? Ele teve bons momentos em New England e jogou pouco em Dallas e... Assim, o Nate Solder também foi bem em New England. Mas assim, eu não acho o pior dos mundos você começar a temporada com o Cameron Fleming como o seu right tackle titular, mas eu coloquei aqui na minha lista os tackles, eu coloquei como terceira. A minha terceira também. Também é a minha terceira. E na quarta colocação? A questão, rapidinho, só terminar claro. Sobre o tackle, eu acho que, apesar de a gente ter essa necessidade de edge e cornerback, falando um pouco do draft do Giants, com a quarta escolha geral, tem um excelente edge e um excelente corner no draft. E talvez, muito provavelmente, os dois saiam antes da escolha 4. Então, assim, eu acho que existem possibilidades reais do Dave Gettleman atacar essa posição de right tackle aí e trazer um dos 4 melhores nomes da posição, o preferido dele, ou ir com o melhor jogador disponível, que no caso também é uma necessidade, que é a minha quarta, que é a linebacker, com a Isaiah Simmons, que o Giants... Desde a aposentadoria, nem a aposentadoria, desde o fim do auge do John Bison, o Giants não tem um bom middle linebacker. Nunca, assim. E o Isaiah Simmons é bem mais do que isso, né? Ele é um cara que pode cobrir no slot, ele pode jogar de safety. Ele pressiona o QB, ele pode fazer marca todo mundo, ele faz tudo. Assim, o Giants é o time que esconde pior suas escolhas, né? Todo ano a gente sabe qual vai ser a escolha dos Giants. E esse ano vai ser o Isaiah Simmons. Tirando uma grande surpresa, vai ser o Isaiah Simmons, que eu não acho que é a maior necessidade da equipe, mas com a escolha 4, o nível de talento... É o melhor jogador disponível. No melhor nível de talento, eu acho que é melhor mesmo. Se for tudo nos conformes, se bem que a chance de alguém subir e selecionar o Tua e sobrar o Okuda, provavelmente sobraria o Okuda, eu preferiria o Okuda, mas eu também não acho que seria uma escolha ruim o Isaiah Simmons.
Sim. E eu acho que se Tô com você. escolher o tackle na 4, talvez eu acho que seja muito alto. E o histórico recente de tackles em escolhas altas tem sido péssimo, um dos maiores índices de bust aí por escolha na NFL recentemente. Outra coisa que eu coloquei, wide receiver. É um time que tem dois slot receivers que são muito bons, o Golden Tate e o Sterling Shepard. O Darius Slayton mostrou promessa, mas eu acho que você entrar com ele na temporada sendo o único cara que pode esticar o campo, eu acho que é preocupante. Eu concordo com você, assim, é uma posição que não ficaria triste, por exemplo, se escolhesse um jogador que caiu para a segunda rodada, assim, por exemplo, de talento, mas também não me incomodaria se não selecionasse ninguém no topo, por exemplo. Ano passado a gente entrou no draft só com esses dois slot receivers, né, o Shepard e o Golden Tate, selecionou o amigo lá, Não o lembro calouro que eu esqueci o nome, Não lembro. que agora me fugiu. Foi o Daniel Mas, Jones na enfim, primeira e o Dexter Lawrence na segunda. Não, o wide receiver. Enfim, Ah, selecionou ele. Eu lembro que o Darius Slayton foi escolhido de sexta O rodada. Darius Slayton, exatamente. Me fugiu o nome do Darius Slayton. Foi escolhido lá na sexta rodada ou quinta rodada, se não me engano, e performou bem. Então, assim, eu não me incomodaria se o Giants ou não selecionasse ou não selecionasse cedo no draft. É uma posição, assim, o que chegar é lucro pra mim. A minha questão é que eu acho que você precisa dar alvos pro Daniel Jones pra gente saber o que é o Daniel Jones, né? E acho que se você continuar com um ataque super achatado e você ainda pensando que o Sterling Shepard não é nenhum sinônimo de saúde, mesma coisa o Evan Ingram. Aliás, Tyrant também, acho que pelas interrogações sobre a saúde do Evan Ingram, acho que também seria uma boa. Mas não vamos ficar mais tempo nos Giants porque a gente torce pros Giants, não, senão o pessoal vai reclamar. Vamos passar pro Washington Redskins. E eles têm 7 escolhas, uma escolha de primeira, uma escolha de terceira, 2 de quarta rodada, uma escolha de quinta e 2 escolhas de sétima. E eu botei necessidades. Nenhuma posição não é necessidade. Você concorda comigo? Pois é, o Redskins é um time muito fragilizado, assim, com muitos e muitos buracos. É basicamente definir. É basicamente você ir com o melhor jogador disponível durante todo o draft, assim. Uhum. Se eles não trocarem a segunda escolha geral, você vai pegar o melhor jogador do draft. Você pega o Chase Young e uma posição se resolveu. Na segunda rodada, cai, sei lá, um cornerback excelente, você pega ele. Caiu um linebacker excelente, você pega ele. Independente da posição que você pegar, o melhor jogador disponível, você vai estar preenchendo um buraco. Eu acho que, assim, vai ter... Eu não acho que vai ter tanta discussão, porque parece que os Redskins estão bem decididos em selecionar o Chase Young. O que eu acho que é uma postura errada, mesmo que eu selecionaria o Tua, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas acho que mesmo que você não vá selecionar o Tua, você tem que criar pressão pro time que tá discutindo com o Lions achar que ele tem que discutir com os Redskins. Porque eu ainda acho que selecionar o Tua é a primeira opção. E receber uma baita oferta para descer para um time que tem muitas necessidades, eu acho que seria a melhor possibilidade para os Redskins, porque o Chase Young ele é um jogador fantástico e tal, mas ele não muda sua franquia de patamar, né? Porque ele não é um quarterback. Então, eu acho que os Redskins estão fazendo um trabalho ruim aí nessa conversa. Acho que eles poderiam receber mais do que... Receber uma boa escolha, né? Porque os times sabem que eles podem trocar para os Lions, que eles estão seguros. Mas é aquilo, eu olho aqui a lista... Acho que talvez a linha defensiva não tenha tanta necessidade, apesar do melhor jogador disponível ser o Chase Young, né? E você não vai passar o Chase Young por uma necessidade que não seja um quarterback, que parece que na mente dos Redskins eles não pensam nisso. Acho que, não tem nenhum running back talvez, né? Se bem que o Darius Guice e o Bryce Love eles têm questões físicas grandes, mas acho que não tem nenhum setor aqui que eu falo, que eu vejo e os Redskins estão bem posicionados aqui. Não, eu concordo com você, é um time cheio de buraco. Eu não, se eu fosse GM do Redskins, eu não selecionaria o Tua. Eu entendo o seu ponto, eu entendo a questão de ser competitivo com o Tua e tal, eu só não faria isso porque, apesar de ter dado certo com o Cardinals na questão do Rosen. Do Rosen que foi trocado e tal, mas eu não consigo achar esse modelo do Cardinals ser um modelo de sucesso. Deu certo com o Cardinals, vamos todos copiar. Então, assim, eu não selecionaria o Tua. Eu acho que se o dono... parecia ser o dono do Redskins, que gostava muito do N. Haskins, e assim, o dono continua lá.
Então, eu não acho legal essa mudança de plano toda hora, mas nesse lado já da troca, de tentar valorizar um pouco mais a escolha, de, sei lá, jogar uma cortina de fumaça só, talvez a gente selecione tu, não sei, pra poder buscar uma troca, aí sim, aí eu faria, eu jogaria todo o verde possível. Se chegasse uma proposta absurda, se é uma proposta boa pra equipe, eu faria a troca, sem nenhum problema. Agora, se não chegar, azar, pegou o Chase Young, então assim, não tem problema nenhum. Se eu fosse GM do Redskins, eu faria isso. Eu não selecionaria o Tua, mas jogaria um verde para uma possível troca. Porque você pode deixar de selecionar o Chase Young e descer da 2 para 5, mas você ainda pode pegar, sei lá, um Isaiah Simmons, um Jeffrey Okuda, uma escolha extra de primeira rodada em 2021, e o time que tiver o Tua provavelmente não vai ter o Tua por 16 jogos, e aí, ao que tudo indica, não seria um bom time, então você teria mais uma escolha alta e mais escolha de segunda rodada, talvez. Para mim seria a melhor opção, mas os Redskins não se deram essa opção aí por causa dessa postura, mas enfim. Essas foram as necessidades aí dos 4 times da NFC Leste.